pessoal, voltamos. Eu sei que eu dei uma empolgada no vídeo, deu mais de 20 minutos, né? Mas é porque eu precisava finalizar o samba de raiz para não cortar assim no meio, sabe? Ia ficar muito chato. Mas voltamos com a história da música brasileira, cultura popular, linguagens, né? Então beleza, a gente estava falando sobre o samba de raiz, né? E aí começou, né, a surgir, né, os subgêneros do samba. A gente chama de subgêneros do samba, tá? Ok? E aí, uma coisa é fato. Surge a época de ouro do rádio. Então, quer dizer o seguinte, muita família já tinha rádio em casa, né? Algumas não, né? É bem verdade, mas muita gente tinha. E aí, a rádio se tornava a atração da família, gente. As pessoas se reuniam em torno do rádio para poder ouvir, né? E aí, tem um destaque maior, né? Um subgênero do samba chamado samba-canção. Samba-canção. Ô, gente, é bem verdade que esse subgênero aí, o samba-canção, ele tá associado com a modernização do samba carioca, tá? E é um tipo de releitura. Hoje a gente trabalha mais com esse termo chamado releitura, né? Ok? E aí tinha uma melodia, né? E aí o ritmo era mais moderado, mais centralizado em temáticas como o amor. Mas para ser mais precisa, o samba-canção é bem dor de cotovelo mesmo, tá? Bem dor de cotovelo, aquele negócio assim de sentar e de chorar, né? Você começa a ouvir, você fala, meu Deus do céu, aquela coisa toda. Bom, e aí, por exemplo, né, dentro desse gênero, dessa modalidade samba-canção, né, nós vamos ter Maísa. Gente, vocês já tiveram a oportunidade de ouvir uma música de Maísa? Gente, toda vez que fala Maísa, eu lembro de um programa que ela foi apresentar no Japão, fazer no Japão, e é claro que anunciaram, né, a Maísa cantando samba, né? E aí o cara numa alegria, porque fala samba, a pessoa já, né? Uma alegria incrível. E ela vira e fala, não, que ela cantava o samba, mas o samba era diferente, né? E Maísa vai cantar Meu Mundo Caiu. Ô, gente, imagina, Meu Mundo Caiu, os coitados japoneses tudo esperando aquele samba, aquela coisa bem brasileira, né? Quase Carmen Miranda, vão pôr dessa forma, e aí Maísa vai cantar Meu Mundo Caiu. Então, realmente, gente, se vocês não ouviram essa música, ouçam. Mas ela é dor de cotovelo mesmo, tá? Dolores Duran também foi um grande ícone, tá? Da música do samba-canção, perdão, tá? Nelson Gonçalves. Ele foi intérprete de várias músicas mesmo, né? Eu lembro de uma vez que eu fui dar essa aula e tinha um professor que trabalhava comigo, e esse professor era bem mais velho, mas assim, uma pessoa incrível, mas incrível mesmo, incrível. E aí eu virei e falei assim, olha, professor, me fala uma música, um samba-canção para eu passar para os meninos que você gosta. Eu imaginei que ele fosse vir com alguma coisa mais alegre, alguma coisa assim, né? Ele falou, não, toca Nelson Rodrigues. Eu falei, o que você quer de Nelson Rodrigues? Também pensei, né? Vai aqui, né? Ele virou e falou assim, naquela mesa. Eu falei, ai meu Deus do céu, é menino chorando. Vai ser uma coisa muito, né? Gente, essa música Naquela Mesa, ela foi criada, né? Digamos assim, porque ele era intérprete, tá, gente? Ele não era o letrista da música. Mas porque o pai tinha morrido. O pai tinha morrido e ele sentia muita falta do pai, né? Do eu lírico sentia muita falta do pai. Então, ele fala, naquela mesa só faltava ele e a saudade dele tá doendo demais. Eu falei, Jesus, Maria José, vai ser menino chorando, né? Vai ser tudo, mas é a pegada do samba-canção mesmo. Mesmo que ele tivesse escolhido outra música, a gente ia cair na mesma coisa, né? Na choradeira, em tudo que você pode imaginar. Dalva de Oliveira, tá? né? O imortal Calbi Peixoto, né?
e o imortal Calbi Peixoto. Não, eu posso falar tantos outros, tá, gente? Vários outros também. Ângela Maria, cantando Babalu, tá? Mas todos eles com essa característica em comum do samba canção, tá? Ou seja, a temática de amor, essa temática de dor de cotovelo, de eu tô sofrendo, triste. E quando você ouve o samba canção, aquilo ali, ó, balança, mexe por dentro, te deixa assim, desnorteado. Mas é a função do samba canção, tá? Bom, então se você estiver muito alegre hoje e quer ficar um pouco triste, ouve samba canção, vai dar certo, vai dar uma pegada ali, tá? Bom, e aí, gente, vamos relembrar o que a gente começou até agora. A gente começou falando, né, que no início a música, né, ela era um caldeirão pelas pessoas que estavam aqui, né? Aí depois surgiu o lundum e a modinha, tá? Com uma origem africana, né? E uma origem europeia, vamos pôr dessa forma. Posteriormente surge o chorinho, né? E lembrando que o chorinho só foi possível com a chegada da família real no Brasil. Depois nós vamos ter o samba raiz, né? Que é no início do século XX, tá? Posteriormente o subgênero do samba, que é o chamado samba canção. Foi o que nós discutimos até aí. Beleza? Quando nós entramos, né, na década de 50. Na década de 50, né? E aí nós vamos ter um gênero que também é derivado do samba. Muita gente não sabe, mas é. Mas o que acontece com esse gênero? Ele é derivado do samba, mas ele sofreu uma influência muito forte do jazz americano. Então, ele é, na verdade, uma mistura do jazz americano com o samba brasileiro. Eliane, pelo amor de Deus, que gênero é esse? É o gênero chamado Bossa Nova. Bossa Nova. E a Bossa Nova, ela vai surgir, tá? No finalzinho da década de 50, mais ou menos por aí, tá? No Rio de Janeiro, tá? E aí, a Bossa Nova é um estilo musical muito interessante, gente. Por quê? Porque ela se tornou um dos maiores movimentos influentes na história da música popular brasileira. É interessante a gente pensar isso, né? E ela foi conhecida no mundo inteiro. No mundo inteiro. Muita gente não sabe, mas é verdade. A música, né, mais regravada na história da música mundial, tá? É New York, New York. A segunda música mais regravada na história da música mundial é Garota de Ipanema. É a segunda música. Gente, vocês já ouviram Garota de Ipanema em japonês? Quando eu ouvi, eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia se eu ria, o que eu arrumava, porque é muito, sei lá, é engraçado você ouvir aquilo numa outra língua assim tão diferente. Mas foi, tá? Mas foi. E aí, né, a Bossa Nova foi interessante porque era um movimento elitista. Era um movimento elitista, como vários outros na nossa cultura, né? Igual, por exemplo, quando o Rafa falou sobre a Semana da Arte Moderna, ele deve ter falado para vocês que era um movimento elitista, né? E aí, a Bossa Nova, na verdade, ele foi um movimento tão importante, mas tão importante, porque, primeiro, saiu do Brasil e foi para o mundo, né? Historicamente, a gente sempre tem um processo inverso. As coisas que rolam lá e vêm para cá, né? Então, historicamente, a gente tem isso. Aqui não. Aqui a gente tem daqui para o mundo, né? E o interessante também, gente, é como a Bossa Nova também é uma referência para o Brasil. A gente pensa que não, mas sim, tá? Às vezes você vai ver diversos filmes, por exemplo, americanos mesmo, que seja, americanos, em que sempre tem um personagem que é do Brasil, ou viveu no Brasil, alguma coisa parecida com isso, e aí você vai escutar uma música brasileira e repara, a maioria é a Bossa Nova, tá? Igual, por exemplo, há pouco tempo eu estava revendo o filme Comer, Rezar e Amar, tá? E aí você sabe que aparece um cara ali, né, da referência do Brasil, e ele tá ouvindo o quê? Bossa Nova.
né, que se torna essa referência mesmo. E aí nós vamos ter grandes intérpretes da bossa nova, tá? João Gilberto, com um jeito tranquilo de ser, muito tranquilo, né? Oxe, né? Nara Leão, gente, tinha uma voz tranquila, uma voz mansa, né? Nós vamos ter Vinícius de Moraes. Pra mim, a dupla que fez mais sucesso, Vinícius e Tom, né? Eles compuseram letras perfeitas, músicas perfeitas, né? Pelo menos eu acho, né? Foi uma parceria que deu muito certo. E aí, vários outros vão entrar também nessa bossa nova. O interessante é que quando a gente escuta bossa nova, por exemplo, a gente escuta Garota de Ipanema, vamos lá, uma bossa nova, Garota de Ipanema, né? E aí, a gente tem uma sensação de que é uma coisa tão fácil de tocar, porque a música traz essa leveza, né? É tudo tão tranquilo, a voz é baixinha. Aí você pensa assim, nossa, deve ser fácil. Eu sem tocar violão, se eu pegar um aqui, eu toco. Menina, pra quem toca violão, vira pra pessoa e fala, toca aí uma bossa nova, a pessoa ela arrepia de cima a baixo, né? Ela já falou, pede outra coisa, né? Pede outra coisa. Porque quem toca violão fala, Liliane, é muito difícil. Não é fácil tocar bossa nova. E eu imagino que não seja mesmo, tá? Uma vez, vou eu contando caso pra vocês verem, olha pra você ver. Uma vez, eu tava produzindo um evento, uma coisa parecida com isso. E aí, né, tinha um professor que tocava muito bem violão. Porque a família dele é uma família de músicos. Então, né, ele tocava muito bem. Ele tá assim, Liliane, que música que você quer na abertura? Eu virei e falei assim, uai, toca uma bossa nova qualquer aí, pode ser Garota de Ipanema. Ele olhou pra mim e falou, você não quer que eu toque baquiana? Não, é mais fácil eu tocar baquiana. E baquiana é dificílimo, né? Aí por fim eu falei, mas por que? Tá assim, Liliane, não é fácil. Com o tempo que a gente tem, eu preciso ensaiar, não é tão fácil assim. E qualquer pessoa que toca violão tem essa mesma visão. O que faz sentido, né, gente? Partindo do pressuposto que essa parceria de Vinícius e Tom, que deu super certo, a gente não pode negar o óbvio, né? O Tom tinha formação clássica. Ele era formado no Conservatório de Música como maestro. Então aquilo que nos parece tão simples e natural, tipo, me dá um violão aí que eu nunca toquei, mas vou tocar, é na verdade muito difícil, né? E as músicas da bossa nova são assim, tá? E vira um estilo de vida também, tá? Ok, seguindo. Posteriormente, nós vamos ter a década de 60. E a década de 60 foi uma década muito importante para a sociedade, gente, como um todo, tanto lá fora quanto aqui, no Brasil, tá? Por quê? Porque na década de 60 nós temos determinados movimentos que vão mudar a concepção de sociedade e de arte como um todo, tá? Então a gente percebe que na década de 60 é uma década que é um divisor de águas, vamos pôr dessa forma, se a gente pode colocar, né? A gente vai ter a Guerra Fria na década de 60, né? Vamos pôr dessa forma. Vamos colocar que o mundo polarizado entre o socialismo e o capitalismo. Ventura já explicou isso para vocês, vocês sabem muito bem o que isso representa, né? Vamos ter a Revolução Cubana, tá? E, digamos, o desejo da revolução política, social, moral e estética. Estética é arte, né? Vamos ter maio de 68, na França, em que nós vamos ter o movimento É Proibido Proibir, tá? Ok? Então observa que não é só no Brasil, tá? Nos Estados Unidos, nós vamos ter a Guerra do Vietnã, tá? Além da Guerra do Vietnã, a indústria cultural. E Neno, o que é indústria cultural? É a chamada arte pop ou pop arte, tá? E não podemos esquecer do movimento da contracultura. O movimento da contracultura abarcava os jovens, tá? Que queriam justamente essa mudança social, econômica, política, estética, né? E aí nós vamos ter potencializado o rock and roll,
Aquele movimento em que as pessoas falavam, não, o rock and roll, isso é coisa de gente desviada, né? Não, isso não vai durar muito não, tá? Estamos nós até hoje, né, com o rock and roll. E o movimento hippie, né? O movimento do amor e paz, em que eles deram uma pecada aí pelo uso excessivo de drogas, né? Mas que pregava faça amor, não faça guerra. Também exageraram nisso. Mas enfim, o movimento hippie, né? E nós tivemos um dos maiores festivais, né, de música nesse período, que foi o Woodstock. Foi o Woodstock, em que as pessoas tentam até hoje reproduzir esse movimento musical aí, né? Através, né, de eventos tais como Rock in Rio, Lollapalooza, né? Muito embora, gente, apesar de hoje em dia a gente ter esses grandes movimentos musicais, a gente pode dizer que nunca vai chegar aquilo que era o Woodstock. Liliane, por que nunca vai chegar aquilo que era o Woodstock? Gente, porque faltou uma coisinha. A ideologia da década de 60. Falta. A gente vai porque a gente gosta da banda. Mas não é uma ideologia, tá? Bom, seguindo ainda. No Brasil, tá? Nós vamos ter o Projeto Nacional Popular para o Brasil, o país do futuro, tá? Ok, vamos ter o engajamento político de artistas e intelectuais, tá? Ou seja, a fé no povo e o alcance revolucionário da cultura. Vamos ter, né, o pedido de educação e arte para o povo, né? E vamos ter também, né, Paulo Freire com a ideia da pedagogia do oprimido, certo? Além do que, nós vamos ter o palco de diversas manifestações e arte, que é o Teatro Arena. Tudo bem? Não podemos negar que nós tivemos o golpe militar de 64, tudo bem? Crise na esquerda, né? O movimento estudantil na luta contra a ditadura. Em 1968, nós vamos ter o AI-5, né? Em que foi um movimento que a censura era forte, era pesada, muito... Nossa Senhora! Enfim, e vamos ter com isso a censura seletiva, tá? E o investimento estatal na indústria da cultura. Então tudo isso estava rolando no Brasil, tá? E no mundo. Então, como estava rolando no Brasil e no mundo, nós sabemos que queria-se, né, uma nova forma, uma nova estética. Consequentemente, surge dois grandes movimentos da década de 60. A Jovem Guarda e a Tropicália, certo? Ok. A Jovem Guarda, tá? Posteriormente a MPB também, eles beberam na fonte da Bossa Nova, que eu acabei de explicar para vocês, tá? E os compositores e intérpretes, eles foram revelados nos grandes festivais de música popular brasileira, tá? Que aconteceram na década de 60. Mas a Jovem Guarda, gente, em específico, tá? Ela mesclava música, comportamento e moda. Música, comportamento e moda. Liliane, como assim música, comportamento e moda? Era o seguinte... Existiam as letras e aí vão aparecer nesse cenário Roberto Carlos, Erasmo Carlos, tá? Rony Von, Vanderleia, tá? E, né, a questão do comportamento e da moda, a Jovem Guarda se inspirava muito, tá? Num conceito americano que foi chamado de juventude transviada. Essa juventude transviada trazia a figura, por exemplo, né, de artistas hollywoodianos, é claro, que pregavam um comportamento meio bad boy, né? Então, é muito engraçado, porque, por exemplo, a Jovem Guarda tem uma música chamada Lobo Mau, né? Que é justamente essa questão da ideia do bad boy mesmo, tá? Bom, não só essa, como outras também, tá, gente? Como outras também. Então, pregava, por exemplo, alta velocidade, dirigir alta velocidade naquela época, né? Ai, gente, ou músicas tipo, né, botinha sem meia, né,
e só na areia eu sei trabalhar, cabelo na testa, sou o dono da festa, né? Então tudo isso são comportamentos e moda, em que vai desafiar o estilo tradicional. As microsaias, né? Os tops que hoje nós chamamos de croppeds, por exemplo. O cabelo longo batendo na cintura, aquele cinto largo, né? Aquela bota até o joelho, né? Que hoje a gente chamaria de estilo paquita, né? Mas aquela bota até o joelho, né? Os homens, né? O cabelo grande, isso é claro, né? É uma influência direta dos Beatles, não tenha dúvida sobre isso, tá? Aquela blusa que tinha uma gola chamada gola volta ao mundo, gente, imagina que maravilha que não era aquilo, né? A calça boca sino, que não tem muito parecida com a nossa, não. A nossa hoje, a flare, abre pouco. A boca sino, gente, parecia até uma saia godê, tá? Mas a blusa fica bonito demais, gente, né? O homem com a blusa aberta até a metade do peito, assim, não, fica lindo. E aí, o que acontece, né? Então, a Jovem Guarda, ela traz essa ideia não só de música, mas de comportamento que vai se opor ao padrão da época e também de moda. E a Jovem Guarda, na época, né, para alguns até hoje, foi muito criticada, né? Por quê? Porque nesse momento surge a Tropicália. E a Tropicália era um movimento mais engajado politicamente. Então aquelas pessoas que eram mais politicamente engajadas, elas criticavam a postura, né? A postura não, a temática e a conduta da Jovem Guarda. Porque a Jovem Guarda, ela não estava normalmente envolvida com essa questão do AI-5, do golpe militar, nem nada disso. Então é como se eles viam como se fossem meio alienados. Eles estavam falando de música, de comportamento e de moda, né? Basicamente. Então existia essa diferença, esse conceito. E aquelas pessoas, por exemplo, que eram adeptas da Tropicália, e aí entra, por exemplo, os Novos Baianos, os Mutantes, tá? Secos e Molhados, né? Raul Seixas, né? Que eram da Tropicália, que já tinha uma pegada mais política, mais engajada, vamos pôr dessa forma, né? Eles viviam um cenário político e social do momento. Então vamos dizer que havia essa divisão de grupos. Se você, por exemplo, quer comprovar isso que eu estou falando, né? Basta reparar, por exemplo, ou conversar com teu avô, com tua avó, mais ou menos, que você vai sacar qual a música que eles ouviam na época e qual a tendência deles. Se eles eram mais da Jovem Guarda ou se eles eram mais engajados politicamente. Então aí já tem uma pegada mais da Tropicália. Bom, já me estendi de novo, outra vez, de novo, mas a gente não terminou não, tá? A gente tá na década de 60 ainda. Nossa senhora, até a gente chegar no funk eu preciso pelo menos mais uma aula, tá? No mais, senhoras e senhores, muito obrigada pela presença de vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada, fiquem com Deus, muita paz. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!